O Galo no Maraca teve uma festa danada, foi o jogo do inferno pela Copa do Brasil do ano passado. Torcedor rubro-negro esperando que hoje à noite, agora pelo Brasileirão, seja mais um capítulo das boas recordações contra o Galo, hein? São dois grandes rivais que reconhecem a qualidade um do outro. O Atlético vem de uma crescente, uma evolução muito grande, né? A equipe do Flamengo é uma equipe muito boa, todo mundo sabe disso. Atlético Mineiro e Flamengo têm as melhores campanhas do segundo turno do Brasileirão. O Atlético venceu 10 dos 16 jogos disputados. O Flamengo vem logo em seguida, com 9 vitórias. Na classificação geral do campeonato, a equipe comandada por Tite está em segundo, com os mesmos 63 pontos do líder Palmeiras. O confronto de hoje à noite vai ser mais um a entrar para a lista de uma rivalidade que coleciona jogos decisivos. O duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro se tornou, ao longo dos anos, um dos maiores clássicos interestaduais do país. E essa história teve o primeiro grande capítulo há mais de 40 anos. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Sensacional golaço de Nunes. E tem quem se intitule o criador disso tudo. Quem foi? Eu. Decisão é comigo. O gol que deu o título de campeão brasileiro para a equipe do Flamengo. E naquela época a gente sabia que tanto o Flamengo como o Atlético eram um dos melhores times aqui no Brasil, né? Posso tirar onda que eu sou realmente campeão brasileiro, como eu sou campeão da Libertadores, campeão mundial. A rivalidade que nasceu e cresceu nos anos 80. Renato botou na frente, ele o goleiro, fez a finta, ainda Renato vai bater. Gol! Ganhou novas faíscas na década passada. Arrancou lágrimas de felicidade numa virada atleticana histórica pela semifinal da Copa do Brasil de 2014. O choro dos jogadores não dá para explicar. O Galo está na decisão da Copa do Brasil. Um épico do Mineirão. E no ano passado teve declaração do Gabigol, que abriu caminho para a classificação do Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. Quando eles foram lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. O Flamengo está classificado. Consegue uma virada histórica. O Gabigol pediu e a torcida faz do Maracanã um cenário único. Bem-vindo ao inferno. Em 2023, o duelo no primeiro turno do Brasileiro ficou marcado pelo soco que o preparador físico Pablo Fernandes deu no atacante Pedro. Dentro de campo, o Flamengo venceu por 2-1, de virada, com a Arrascaeta decisivo. Gol! A gente ainda acredita em ser campeão, tínhamos que ganhar com certeza hoje. Se lá na 17ª rodada, o Flamengo, que estava a 12 pontos do então líder Botafogo, sonhava com o título, agora a confiança é ainda maior. São dois times aí que sempre tenta ver o passado e colocar no presente, né? Sempre foi jogo de decisão, por isso que criou essa rivalidade. Vai ser um jogo difícil, não tenha dúvida. Palavras de quem conhece bem essa história. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você mais uma vez, um abraço aí para o Marra, também beijos para as Mares. Pois é, um grande duelo no Maracanã entre esses dois técnicos, né, que já tem um histórico de rivalidade antiga. Quem não lembra do Fala Muito do Tite, um clássico entre Palmeiras e Corinthians lá em 2011, aquele Fala Muito que virou meme, virou camisa, virou, enfim, tudo que tem direito, saiu ali de uma discussão com o Filipão foi logo expulso depois daquela partida, então tem uma rivalidade antiga também que vai pintar nessa área técnica do Maracanã. Dois técnicos que pegaram o bonde andando no Campeonato Brasileiro e aí meio que reformularam as suas equipes, o Filipão com a melhor campanha do retorno no comando do Atlético Mineiro, então com essa possibilidade aí de disputar o título, e o Tite que pegou aí mais para o final ainda o Flamengo bem baqueado pelo Sampaoli, tinha 56% de aproveitamento e agora com 70% de aproveitamento nesses 9 jogos o Flamengo chegou aos 63 pontos, empatou com o Palmeiras, perde ainda no saldo de gols e é um duelo de mata-mata, vida ou morte mesmo, quem vencer aí segue firme nessa disputa
pelo título brasileiro aí vai ficar 2 rodadas do fim da competição, então vai ser bem interessante, além do duelo ali você vai ter Hulk, Arrascaeta e tudo mais, vai ter Tite e Felipão lado a lado com as suas estratégias ali e, por que não, talvez uma provocação ou outra. Será que vai ter um Fala Muito versão 2.0 no Maracanã, Bruno? Acho que eles estão numa outra vibe, né? Você lembra dessa história, Mari? Você estava, Mar? O Corinthians tinha perdido ali, né, pro Tolima. Lê a tela, depois a gente conta, Não, Mari. porque se a gente tá falando de provocação, foi o Gabi também, quando ele fala em Copa do Brasil, também sobre o inferno, na provocação dele ali para inflamar o Flamengo, que foi um turning point pro rubro-negro. Só que em 2023 ele tem apenas 20 gols, mas ele não marca, quer dizer, tem 20 gols, um número bom, mas ele não marca desde o dia 20 de agosto, né? E aí tem cada vez menos minutagem, 4 assistências e a média de gols por jogo 0,35. Assim, a gente coloca o Gabigol nesse momento também, porque claro que ele foi um personagem emblemático desse confronto, né? Claro. Do mais recente Flamengo e Atlético. Ele não precisa... Eu tô super assustado com a data que ele fez o último 20 de agosto, né? Eu não sei se isso aconteceu na carreira do Gabigol. Que coisa, né? Desde o início. Nessa sequência, né? Sem marcar. Talvez na passagem pela Europa. Sim. Mas no Brasil, no Brasil dificilmente. No Flamengo, com certeza não, né, Mar? Não. No Santos. Não. Muito estranho. Não teve isso. Porque o Tite tá com esse... A gente falou muito sobre o mérito do Tite ontem, né? De dar a confiança aos jogadores, de acessar a confiança dos jogadores. E aí você pensa num Flamengo e Atlético se encontrando num momento decisivo e o Gabigol é uma carta que a gente não... Seria uma surpresa na escalação, né? Que loucura. O Gabigol é um personagem controverso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu normalmente procuro escapar dessas coisas porque eu acho meio infantil esse negócio de você tomar partido sem tentar entender. Tipo, tem gente que não pode ouvir falar do nome do Neymar. Tem gente que não pode ouvir falar assim. Ou aquela pergunta, Beatles ou Stones? Por quê? Por que não os dois? Eu não posso gostar dos dois? E eu vejo o Gabigol como um senhor jogador. Já falei aqui várias vezes, quando era muito fácil bater no Gabigol, que achava que era o Gabigol que ainda fazia alguns trabalhos darem certo no Flamengo, porque ele insistia, ele treinava, ele esforçava. Era muito fácil não dar entrevista, ele ia lá e defendia o técnico que estava sendo... todo mundo batendo, né? Estava apanhando aí pela imprensa. Eu acho o Gabigol um jogador muito acima da média, mas eu confesso que eu acho muito estranho isso. E quando veio o Tite, para mim, a coisa... Assim, o Tite trabalhou com os dois. Trabalhou com o Pedro, trabalhou com o Gabigol. Ele fez uma opção que, para mim, foi uma opção muito mais tática na Copa do Mundo. O Pedro é o centroavante. Ele deu essa justificativa quando chega ao Flamengo, né? E estava muito claro. E que o Gabigol, para mim, ele não estava disputando posição com o Pedro, estava disputando posição com outros jogadores que poderiam até criar e fazer a bola chegar ao Pedro, porque foi assim que ele fez. Foi assim que ele foi campeão, inclusive, de Libertadores, né? Sendo um jogador que abria mão do seu posicionamento para jogar em outras posições. Agora, esse momento é um momento que é inquestionável. Ele precisa dar resposta. É muito estranho para mim isso. Mas ele também, não é, Mário Pereira, tem capacidade para, mesmo agora sem espaço, de repente definir o título para o Flamengo? Como sempre, ele com tem. certeza, claro. Isso, assim, não tem nem o que discutir. O momento ali pode acontecer com ele, titular, banco de reservas, entrando no último momento da partida. Agora, eu só não fico tão confortável para falar sobre essa seca de gols e analisá-la ela isoladamente, que dentro de campo ele não está marcando, porque eu não tenho tanta certeza se é uma temporada de incertezas até para o Gabriel, até para o Gabigol ali, porque ele já falou do posicionamento, aí reposicionou agora com a 10, aí falou para brigar lá na frente, então foram palavras dele, né? Então eu não sei se internamente é uma temporada também de questionamentos internos do Gabriel ali, sabe? E obviamente que isso interfere no desempenho, né? Assim, onde você se sente à vontade, se você não quer mais estar aqui, com quem que você vai brigar. E a concorrência do Flamengo, ela é grande em várias áreas do ataque e do meio também, né? E com o Tite isso aumentou, porque ele potencializou outros jogadores.
Ô Mari, sabe o que é interessante? Esse desenrolar, porque é o seguinte, da mesma maneira que o Gabigol pode decidir o título para o Flamengo pode ser campeão sem o Gabigol jogando. Poxa, o Tite encontrou um time e pode ser campeão. E aí, o que vai ser do Gabigol no Flamengo? Renova o contrato ou não? Porque esse é um componente que vai entrar na discussão da renovação do contrato, que termina no final do ano que vem. Ah, não renova, tá? E aí no meio do ano ele sai de graça? E sabe o quê? O Tite não é, normalmente, aquele técnico que você pensa assim, a diretoria virou para ele e falou, dá uma queimadinha em tal jogador. Isso você pode pensar com muita gente, mas você não vai pensar que o Tite vai fazer isso. Ele não vai fazer esse papel. E você acha? Ainda mais com o Gabigol, né, gente? Eu acho até que ninguém teria coragem de chegar nele e falar. Tipo quando a gente conversou aqui há mais tempo sobre... será que a diretoria vai permitir que o Tite dê entrevista e vai blindar? Eu falei, gente, mas como blindar um cara que foi... Sim. É o famoso, fala você lá com ele, não, fala você lá. Você quer falar, você vai lá e fala para ele. É muito grande para esse tipo de coisa. Eu acho que é realmente uma decisão que ele está tomando na ordem técnica. Claro. Mas, Pedro, eu até quero te colocar nesse papo, porque, assim, o Tite, ele tem conseguido, então, vamos supor, o Bruno Henrique estava voando, ele chega, tira o Bruno Henrique do time, consegue fazer o Cebolinha apresentar o futebol que a gente sabia que ele tinha e estava escondido em algum lugar. Agora ele volta com o Bruno Henrique também jogando pelo lado direito. O Gabigol não é debatido como uma mudança, uma surpresa na escalação, alguém que pode aparecer pelo histórico, pelo caráter decisivo. Não é nem conversado, não é nem um papo isso lá no Flamengo? Não, esse papo do Gabigol amansou, né? Esse papo do Gabigol deu uma amansada bem forte, assim. Ele entrou naquele finalzinho do Fla-Flu, aí teve aquela confusão com o Nino, muita gente considera até a expulsão dele injusta, porque ele teria sido esganado ali para o Nino, e aí acabou pagando pelo currículo ter sido expulso e vive um momento de instabilidade na confiança também. Você conversa com pessoas internamente, muitos entendem isso, que ele sempre foi um jogador muito confiante, muito baseado na confiança e não está com essa confiança, às vezes até algumas imagens assim, ele observando, olhando para o horizonte, nos próprios jogos, então não é o Gabigol com aquela fúria no olhar assim. Então é um momento peculiar do Gabigol nessa passagem pelo Flamengo. Além disso, eu acho que tem que ser somado nessa equação aí a questão que o Fábio Maceredian, preparador físico, depois de uma partida, não estou recordando qual agora, mas ele atentou para o fato, ele deu até o nome técnico, mas é a inflamação dos adutores da coxa que o Gabigol estava tendo alguma dificuldade nesse sentido, eles estavam tentando recuperá-lo fisicamente. O quanto isso está impactando também ao longo da temporada no Gabigol. E medi-lo com a régua de 2023 é um tantinho quanto complicado. Entendo que o Tite fez as suas opções no seu modelo de jogo e o Gabigol não se encaixa nesse momento ali até de Bruno Henrique e Luiz Araújo e Cebolinha, enfim, trocando ali os jogadores pelo lado. E o Pedro vem muito bem, né? Se recuperou o Pedro, acabou numa fase muito boa, em 9 jogos fez 6 gols, voltou a fazer gol de bola rolando, então era uma tragédia ali o Pedro sob o comando do Sampaoli. Mas agora o Gabigol não está tendo nem esse espaço. O Pedro não vem muito bem, vamos testar o Gabigol no ataque. Então não tem nem essa possibilidade. Então acho que o Gabigol está pecando também muito por isso. Então acho que é uma soma de fatores essa questão, esse momento do Gabigol. Essa questão da contusão também, né, Marra? O Maceredian, ele não é uma referência à toa também aqui no Brasil, né, na preparação física. E ele usou também esse argumento para explicar o bom retorno agora do Arrascaeta, o trabalho que eles fizeram, e relacionou a um estudo que foi feito na Inglaterra mostrando um índice maior de contusões que existiu nos primeiros meses da temporada no campeonato inglês em relação a campeonatos anteriores. E é o que os ingleses estão tentando entender qual é o motivo. Sim, ele citou até... não lembrou do nome do Maddison, tudo, né, na entrevista, mas o Maddison era o principal jogador da Premier League quando ele saiu, né? E saiu machucado e hoje já há algum tempo é jogador também de seleção. A comissão técnica que trabalha com o Tite é uma comissão muito técnica, né? Muito especial, né? Essas pessoas, dificilmente você vai perceber alguém aqui assim... Tem tudo embasamento. É isso, Mari. Obrigado. Pelo meu feeling eu pude perceber. Não, é embasamento. Isso chama mais atenção? Porque, assim,
até pela característica do Tite, da comissão, eles têm a característica de vamos dar oportunidades, vamos dar confiança, não tem ninguém descartado. Então, a partir do momento, ou a explicação é 100% médica, ou realmente o Gabigol, cara, a avaliação dele deve estar muito abaixo. Porque senão o Tite falaria assim, não, Gabigol, eu vou te dar, joga aí uns 2 jogos como titular, já que você está bem fisicamente, recupera essa confiança, vamos tentar te acessar. É que realmente, com a fase do Flamengo, ele não está conseguindo ver esse espaço para o Gabigol, entende? Porque o Tite, é isso, ele não vai ser um cara que vai falar assim, não gosto, não funciona comigo, não vou colocar. Mas é que eu acho que agora ele não pode pensar em dar oportunidade, ele precisa pensar em ter ponto. O momento do campeonato é... Mas será que é por aí a avaliação? Talvez seja isso. Não, nesse momento, tudo bem, eu vou dar oportunidade mais pra frente, no estadual, quando tiver vários jogos, quando tiver as Copas, mas agora é o seguinte... Deixa a oportunidade para depois me dar os pontos. Qual que é a margem de avaliação para você ter a resposta, né? Ele está tendo respostas com outros jogadores, então depois a gente no conversa, momento... né? Tipo, até mesmo o Luiz Araújo, que foi alçado, né? Vai ao time titular, tudo, vai, joga bem, ponto. Opa, já estava treinando o Bruno Henrique do outro lado. O Bruno Henrique entra do outro lado e também joga bem. Inclusive com faixa de capitão. Mas é isso que eu acho também que dá um sinal de que, se não for algo médico também, é um sinal que o Gabigol precisa dar. Porque não é que o Tite fechou os 11 dele ali, ele vai com eles. Ele, no meio de numa reta final de campeonato, não é que ele inventou o Bruno Henrique pela direita, mas ele consegue, numa data FIFA, num período ali de treinamentos, uma mudança tática para encaixar o Bruno Henrique. Ou seja, não é que ele tá assim, ó, eu tenho esse time, eu tenho esse time, eu tenho esse time. Tem espaço, Gabigol, mas eu acho que não... Não, e às vezes é isso, às vezes a oportunidade ela é dada como teste nos jogos porque os times não treinam. O Tite teve 2 semanas de data FIFA, o Flamengo fez jogo atrasado também, mas ali ele fez a avaliação dele também, não foi, Pedro? Sim, fez a avaliação dele. Mas eu acho que somado a toda essa equação que eu disse, essa questão do time de ter encontrado um encaixe mínimo e de repente o Flamengo se apresentar como candidato ao título, e o Pedro está rendendo ali na frente, acho muito difícil assim você dar uma brecha, não. Agora no jogo contra o Atlético Mineiro, vamos tirar o Pedro e vamos tentar encaixar o Gabigol para ver se... Aí você traz até a opinião pública contra você. Imagina o Maracanã lotado, você tira o Pedro e coloca o Gabigol nesse momento. Não é o momento, não faria bem nem para o Tite, nem para o time e nem para o Gabigol ser colocado nesse momento. Então, é uma conjunção de fatores ali que realmente não ajuda nesse momento assim para você colocar o Gabigol. As circunstâncias da temporada levaram a isso, né? Ô Mari, sobre o Tite, a Mari contou aqui que a gente não divulga mais os números da seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Sim. E eu fui perguntar, e o Ricardinho Spinelli é quem tem a senha, que tem a senha que tem todos os números, viu, Pedro? E aí eu fui perguntar para ele como é que estava o Tite na disputa. E ele fica bravo quando a gente faz qualquer tipo de pergunta. Sim. E ele falou assim, tem uma coisa curiosa, porque o Tite ele vai atingir o número mínimo de jogos para entrar na disputa na última rodada. 17, né? Não, 17 então. 17 é jogador. O jogador precisa ter metade dos jogos. Isso, é o critério para o cara poder ser candidato a disputar o título. No campeonato, para os treinadores, pelo fato de ter muita mudança, é 1/3. Então o Tite vai completar exatamente na última rodada. Aí eu perguntei para ele, mas como ele está na disputa? Aí ele não quis revelar. Aí ele terminou, nem olha para mim. Fechou a porta. Mas assim, ele seria um candidato, Marra? Com 1/3 do campeonato? Se for campeão. É um candidato. Não dá para desprezar isso. Se for campeão. E ele está fazendo campanha de campeão. Muita coisa. O que ele faz é muita coisa. Eu acho que o trabalho, assim, opinião minha, o trabalho de técnico do início ao fim, o melhor trabalho de técnico do início ao fim do campeonato, porque você precisa entender também as limitações de elenco e de como ele planejou esse elenco. Um elenco que tem média de idade de 25 anos é do Caixinha. Só que eu acho que o Caixinha corre o risco de não ficar nem entre os 6. É o time que menos perdeu, mas em 2 rodadas perdeu 2. Só que assim, eu estou vendo que ele assumiu o Red Bull Bragantino em janeiro, ele montou o planejamento, ele contratou, eu acho que um trabalho técnico para a gente observar melhor foi o trabalho do Caixinha. Mas aí se no fim das contas o Flamengo for o campeão, é o Flamengo do Tite. Claro. Com certeza. Como se o Galo for, é o Galo do Filipão. Estava completamente mas eu acho que Paulinho e Hulk entram nessa, entende? Pode ser. É o Galo do Paulinho e do Hulk. Mas quem recuperou foi o Filipão também, né? Mas o Filipão estava 20 pontos atrás. Mas a o Galo estava 20 pontos atrás. Mas estava 20 pontos atrás, muito por causa do Filipão também. Porque era o 4º colocado no Brasileiro.
Quando ele assumiu. Quando ele assumiu, eu estava em quarto. É que assim, a questão do Flamengo era a bagunça que tava, né? Tinha literalmente dirigente mordendo virilha de torcedor, né? Esse cenário não existia em clube nenhum, não é, Mário Pereira? Bizarro pensar que a gente já debateu isso aqui no nosso sofá. Nossa, gente, que constrangimento. É verdade. Não é, exato. Olha que absurdo. Porque você isso. pode comparar, o Abel fez tantos pontos, o Filipão, o Caixinha montou o time e tal. Cara, olha o que o Tite encontrou no Flamengo. Exatamente. E na temporada passada, quando o Dorival chega, ele já chega nessa expectativa de salvar, né, uma temporada ali do Flamengo, que um primeiro semestre muito difícil, o Flamengo lá embaixo. O Tite, ele chega com uma proximidade do fim de tudo, tanto que o discurso é sobre planejamento. Eu aceitei assumir agora porque já é um planejamento, já estou pensando. E aí tem uma arrancada espetacular. Não, e não é nem só o discurso, né? O próprio convite era tentar convencer o Tite a adiantar o 2024 para agora. Já começa a preparar aí 2024. O próprio Flamengo já tinha vai lá e ganha a taça. entendido que 2023... Tanto que a gente falou, ele não assume o ano, nesse ano. A gente falou assim, não é, Pedro? Não, mas ele está assumindo para o ano que vem. É só o início de um trabalho para a próxima temporada e, de repente, ele pode já, mesmo sem planejar tudo isso, conquistar um título. Pedro, obrigado, viu? Valeu. A tentativa era de fato, convencer o Tite para começar o trabalho para 2024, dar aquela peneirada, armar o time e conseguir o G4. De repente se apresenta esse título brasileiro aí, então acho que, enfim, vai ficar muito esse sobrenome aí, Flamengo de Tite, se conseguir esse título brasileiro. Um abraço. Boa, Pedro. Obrigada. Eu tenho amiga torcedora do Flamengo, tava falando, amiga, eu não aguento mais, porque ela falou que esse ano foi uma roda, uma montanha-russa de emoções. Ela falou que só queria estar em paz também no fim do ano, e agora ela tá nervosa quarta-feira, já falou que está se preparando para a decisão, porque é o jogo contra o Galo no Maracanã, e as equipes estão bem próximas na pontuação. Vamos atualizar o